O chifre pequeno tem uma boca que fala com insolência. A besta que sai do mar, em Apocalipse 13, também tinha uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Aí vem a pergunta: quais são essas blasfêmias que esse poder fala? Eu vou separar só duas hoje. Primeira delas, o que é blasfêmia? Em Marcos capítulo 2, versos 5 em diante, o texto diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? A Bíblia ensina que só Deus perdoa pecados. E os judeus estavam certos nisso. Eles estavam errados ao acusar Jesus de blasfêmia, porque ainda que Jesus tivesse perdoado, ele não cometeu blasfêmia. E por que ele não cometeu? Porque ele é Deus. E se Deus pode perdoar pecados, ele pode. Agora, eu e você podemos perdoar pecados? Olha o que dizem os documentos da Igreja Romana. Na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. E quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos. E o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Essa doutrina, a Igreja Romana a chama de confissão auricular. É você pedir perdão ao sacerdote. Eu estava no Vaticano alguns anos atrás. Eu visitava a Basílica de São Pedro. Às 4 da tarde, alguns sinos tocaram. E naquele exato momento que os sinos foram tocados, abriram dentro da capela de São Pedro 8 confessionários. 4 de um lado e 4 do outro. E ao abrirem esses confessionários, a multidão fez fila. Para quê? Para diante do sacerdote confessar o seu pecado e obter o perdão. Mas nenhum ser humano pode perdoar pecados. Pastor, peraí, a Bíblia não diz que nós devemos perdoar os pecados uns dos outros? Diz. Jesus não ensinou no Pai Nosso: perdoe as nossas dívidas ou ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido? Sim, mas o perdão possui uma dupla dimensão, a dimensão horizontal e a dimensão vertical. Quando eu ofendo alguém e peço perdão, esse alguém tem que me perdoar. Quando alguém me ofende, eu tenho que perdoar. Esse é o perdão do qual a Bíblia fala. Agora, quando você peca contra Deus, você tem que pedir perdão a quem? A Deus. Então, todo pecado deve ser confessado a Deus, porque só Ele perdoa pecados. Olha o que ensina a palavra de Deus: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador entre nós e Deus? Jesus Cristo. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é esse Ele aqui? O sacerdote? Não, quem? Jesus. Então, quando a igreja ensina que o perdão é através do sacerdote, isso é uma blasfêmia. Vou dar um outro exemplo. O que mais é blasfêmia na Bíblia? João 10:30. Eu e o Pai somos um, declarou Jesus. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: eu tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo.
Os judeus estavam certos em dizer que quem se declara Deus blasfema? Sim, mas estavam errados em acusar Jesus, porque Jesus de fato é Deus. Por isso ele podia dizer: eu e o Pai somos um. Agora, qualquer ser humano que pretenda ser Deus aqui na terra, é lógico que ele está blasfemando. O que dizem os documentos da Igreja Romana? Papa Leão XIII: nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Dicionário Eclesiástico Católico, no artigo Papa de Lícius Ferrari: o Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é, não um mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode, escuta com atenção, o Papa tem tão grande poder e autoridade, diz a Igreja, que ele pode, se ele quiser, modificar, explicar e interpretar as leis divinas. Ele pode mudar a lei de Deus. Os documentos da Igreja dizem isso. E o texto continua: o que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o Redentor aqui é Cristo, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. O que quer que Deus faça, o Papa pode fazer. Se Deus pode perdoar pecados, ele também pode. Se Deus mudasse sua lei, ele também poderia. Isso é blasfêmia. Tem baiano nessa noite aqui? Tem baiano. Lá atrás tem mais baiano. Lá em cima tem baiano. Conhecem o conterrâneo de vocês, né? Esse soteropolitano Rui Barbosa. Hein, Jorge? Lembrou dele, né? Um dos maiores juristas que esse país já conheceu. Uma mente privilegiada. Rui Barbosa estava certa vez na Alemanha. E na Alemanha ele entrou em contato com esse livro, O Papa e o Concílio. Eu trouxe o livro. A pessoa que escreveu esse livro não podia nem se identificar. Então ele usou um pseudônimo de Janus. O que fez esse homem nesse livro? Ele reuniu vários documentos da igreja falando da autoridade que o Papa tinha, que a igreja atribuía ao Papa. E quando Rui Barbosa percebeu que esses documentos, eles estavam confrontando o direito de liberdade religiosa, de livre expressão, ele ficou tão abismado com o que ele leu, que ele resolveu traduzir isso para o português. E foi ele quem traduziu a obra do alemão para o português. Acontece que ele fez mais. Ele preparou um prefácio para a obra. Só que o prefácio ficou tão grande que teve que ser publicado num outro volume, maior que a obra original. O prefácio de Rui Barbosa ficou maior que a obra original. Aí no prefácio, escrito por Rui Barbosa, na página 131, Rui Barbosa faz menção a um documento que está no volume 2, que é a obra original. Há vários artigos da fé pregados pela igreja. E num artigo aqui, aparece a seguinte explicação: confessamos e cremos que o pontífice romano é o vigário de Jesus Cristo, que pode, à sua vontade, absolver os homens do pecado, preservá-los do inferno ou enviá-los para lá. Ele tem o poder. Tanto livra quanto envia. Artigo 5º. Confessamos que o Santíssimo Padre deve receber as honras divinas, e isso
com as genuflexões mais profundas, como ante ao próprio Cristo. O que é genuflexão? Ajoelhar-se diante do Papa, como estando diante do próprio Deus. Artigo 11º. Confessamos que o pontífice romano tem o poder de alterar as Escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las segundo a sua conveniência. Mais uma vez, os documentos alertam de que a Igreja tem o poder, ou que o Papa tem o poder de alterar as Escrituras, se assim ele o desejar. Terceira característica: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir quanto tempo? 42 meses. Em Daniel 7:25, temos aí o texto: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se nós pegarmos em Apocalipse o mesmo poder representado pelo dragão, esse poder vai perseguir a mulher, que é a igreja, por 1260 dias. Apocalipse 12:6. Então, as expressões 3 tempos e meio equivalem a 3 anos e meio. 3 anos e meio é igual a 42 meses. E cada mês multiplicado por 30, porque o calendário dos hebreus possuía 30 dias exatos, nós chegamos a 1260. Então, a Bíblia, quando fala de 3 tempos e meio, 42 meses ou 1260 dias, ela está falando de um mesmo período profético. Cada dia na profecia representa um ano literal. Isso está lá em Números 14:34 e Ezequiel 4:6 e 7. Isso quer dizer que o papado atuaria na história por 1260 anos. Daniel disse isso 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. O chifre pequeno vai atuar por 1260 anos na história. Pois bem, o que aconteceu em 538? O papado expulsou a última tribo ariana de Roma. Ali começou sua supremacia. 5 anos antes, Justiniano, imperador de Roma Oriental, baixou um decreto declarando que o bispo de Roma era a cabeça de todas as igrejas. É por isso que em cada cidade havia um bispo romano, mas o bispo de Roma tinha proeminência por ser a capital do império e a cidade mais influente. Então todos os bispos passaram agora a se submeter ao bispo de Roma, e ele foi nomeado cabeça de todas as igrejas, em lugar do Cristo. E agora todo mundo passou a chamar o bispo de Roma de pai, em italiano, Papa. Então, 533 é um decreto, mas ainda havia um empecilho para que o poder se estabelecesse de forma unida. Faltava e expulsaram a última tribo. 538, ela foi expulsa, começou o domínio papal. Agora, se em 538 começou o domínio papal, se nós somarmos 1260 anos, nós chegaremos a 1798. Isso quer dizer que em 1798, algo teria que acontecer para tirar o domínio do Papa. E o que é que aconteceu em fevereiro de 1798? Para ser exato, no dia 15, Napoleão Bonaparte ordenou a 2 de seus generais, Berthier e Servane, que fossem à Capela Sistina e prendessem o Papa. E o Papa Pio VI foi preso no dia 15 de fevereiro de 1798, exatamente 1260 anos depois que ele conseguiu expulsar a última tribo da Itália e estabeleceu o seu poder.
O que é isso, amigos? A história é o melhor intérprete da Bíblia. A história não falha, a profecia não falha, e a história comprova a profecia. Napoleão Bonaparte nunca imaginou que ao ordenar a prisão de um papa, ele estaria cumprindo uma profecia. E aí terminou o domínio papal. Lá em Apocalipse 13, a profecia diz que uma das suas cabeças seria golpeada de morte. Esse golpe mortal foi a prisão do Pio VI em 1798. Agora, dentro desses 12 séculos em que a igreja dominou, houve trevas espirituais, teológica e perseguições. E você que é um pouco mais antigo, vai se lembrar que até poucos anos no Brasil, a missa era celebrada em latim e ninguém entendia nada. Por quê? Porque é estratégia da igreja manter os membros no seu lugar, como eles dizem, os leigos, para que cada vez mais eles dependam do clero. Só que a Bíblia não faz divisão entre leigos e cleros. Essa divisão ela é satânica. Por quê? Porque você não precisa de um pastor para ir a Deus. Você tem acesso direto ao Pai. Você não precisa de ninguém. Pela morte de Cristo na cruz, Ele conquistou para você o direito de ir pessoalmente no trono do Altíssimo, na presença de Deus. É uma estratégia satânica colocar alguém para depender dos outros para a sua salvação. Você tem que buscar a sua salvação. Você tem que buscar tirar suas dúvidas. Você tem que buscar conhecimento. Você tem que tomar suas decisões. A função dos líderes religiosos deveria ser ajudar o povo na sua caminhada. Infelizmente isso não acontece, especialmente no Brasil. Outro dia eu estava em São Paulo, domingo de manhã, eu tinha um compromisso depois do almoço, e eu pensei, o que eu vou fazer hoje? Eu disse assim, eu vou numa igreja, vou adorar a Deus em alguma igreja aqui nesse domingo que eu achar aberta. E eu cheguei ali no centro de São Paulo, numa grande igreja. Quando eu entrei lá, eu percebi o tamanho da igreja, 6.000 assentos, ar-condicionado central, circuito interno de TV, era a ocasião do dia dos namorados, e aí quando eu cheguei, alguém na recepção disse, olha, aqui tem uma câmera, se você quiser gravar uma mensagem para sua namorada, para sua esposa, você grava, no final do culto já leva para ela a mensagem em vídeo. Eu disse, que igreja sofisticada, né? Me sentei aí no banco e esperei o momento do culto, da adoração, do estudo da palavra, e quando chegou a hora do sermão, do estudo da palavra, 4 pastores entraram, um atrás do outro. Eles falaram mais ou menos 40 minutos. Quantas vezes a Bíblia foi aberta? Nenhuma. Não se abriu a Bíblia. Mas sabe qual foi o teor da pregação dos 4 pastores? Dinheiro. Mas a Bíblia não foi aberta. Quando terminou o culto, eu fui um dos primeiros a sair, cruzei a avenida, e enquanto eu aguardava um amigo que viria me pegar, eu vi aquela multidão descendo as escadarias da igreja, e eu me lembrei de um texto falado pelo próprio Cristo. Ovelhas que não têm pastor. A multidão foi ali em busca do Senhor. A multidão estava ali para adorar a Deus e para aprender a palavra. Mas aqueles que deveriam ser os pastores, que ensinassem a palavra, não tinham compromisso com a palavra. É por isso que, vez por outra, eu encontro alguém por aí que diz ser cristão, mas quando você faz 1 ou 2 perguntas, você percebe que o nível de conhecimento bíblico é quase zero. A culpa não é dessas pessoas. A culpa são dos líderes, que têm a oportunidade em cada culto de ensinar a palavra, mas não ensinam. E talvez você está aqui nessa quinta-feira à noite, ou você que me assiste pela internet, você está se perguntando assim,
Eu estou há tantos anos dentro de uma igreja e eu nunca ouvi falar sobre esse assunto. Mas aqui você vai ouvir. Você sabe por quê? Porque a igreja adventista tem um compromisso com a palavra. O nosso compromisso começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Aqui você vai ouvir. Às vezes não será confortável, mas assim como o médico, que às vezes que tem que cortar ou até amputar para salvar a vida, pode ser que um momento ou outro você não fique satisfeito com a nossa fala de pastores, mas a gente quer ajudar você. Nós queremos a sua salvação. E você só pode ser salvo se você for liberto pela verdade. Você não pode ficar nas trevas, não pode ficar na ignorância. Nesses 12 séculos, a igreja romana fez o que bem quis. Eu visitei a cidade de Constança, na Alemanha, e lá no lago de Constança, em frente ao lago, está essa imagem. Aí está o lago de Constança, e aqui está a imagem de uma prostituta, e ela fica ali girando. Está percebendo que ela está girando? Ela está girando o tempo inteiro. E eu estava com um professor meu de teologia, nosso professor, Dr. Alberto Tim, e ele fala alemão, e nós nos aproximamos de duas cidadãs alemãs que por ali estavam, e perguntamos para elas: escuta, o que representa essa mulher aqui? E ela disse: vocês não sabem da nossa história? Essa mulher aqui é uma prostituta, porque aqui nessa cidade de Constança, dos anos 1414 a 1418, aconteceu o concílio de Constança, e esses que ela tem na mão, numa mão ela segura o imperador e na outra mão ela segura o papa. E por que essa prostituta tem em suas mãos o imperador e o papa? Porque todos estavam envolvidos com ela nesse concílio de 1414. Esse concílio foi convocado porque naquela ocasião nós tivemos o cisma papal. O cisma papal foi porque numa única ocasião você tinha 3 papas. Um papa centrado no trono em Roma, um outro papa centrado no trono em Turim e um outro papa francês lá em Avignon. Só que cada papa dizia ser ele o legítimo papa. Então foi a única vez na história que tivemos 3 papas. Então a igreja convocou um concílio para resolver o problema do cisma papal. E o que fez a igreja? Ela depôs os 3 papas e nomeou um outro chamado Martinho V em seu lugar. Mas esse concílio ficou famoso não só pela resolução do cisma papal, mas porque esse concílio condenou à fogueira 2 heróis da Idade Média, John Hus e Jerônimo de Praga. Esses homens foram condenados aí, em Constança, e eles foram levados a uma praça que está a uns 3 quilômetros dessa imagem, e lá na praça eles foram queimados vivos. Se você for à praça hoje, lá existe uma enorme pedra, e de um lado da pedra está escrito John Hus, do outro lado da pedra, Jerônimo de Praga, porque a pedra marca o exato local onde esses homens de Deus foram queimados vivos. E por que queimados? Porque eles não aceitavam as heresias que a igreja estava ensinando, porque eles amavam a palavra de Deus, porque eles quiseram ensinar a Bíblia apenas, por isso foram parar na fogueira. Nesses 12 séculos, segundo os historiadores, e eu acho que temos algumas obras aqui, não está aqui, Alex? Os historiadores, Fox, Lehman. Aí está, por exemplo, esse livro, o Livro dos Mártires. Esse Livro dos Mártires conta que nesses 12 séculos de história de supremacia papal, morreram cerca de 150 milhões de cristãos. Por quê? Porque eles amavam a palavra. Entre esses estavam os valdenses. Eu visitei a casa dos valdenses
lá no norte da Itália e sul da França. Um povo que vivia da agricultura, um povo pacífico, que amava a Bíblia. Eles traduziram toda a Bíblia do latim para a língua deles. Antes que a Bíblia fosse traduzida para o alemão, por Lutero, ou para o inglês, por Wycliffe, eles já tinham a Bíblia na sua própria língua. E sabe o que fazia o papado? Mandava seus soldados para aqueles vales, para os Alpes, e matava esses valdenses. Eu visitei uma caverna onde 150 foram mortos num só dia. Eles usavam essa caverna como igreja, ali eles cultuavam. Chegou os soldados do império, eles taparam a boca da caverna e por um orifício superior eles jogaram tochas e mataram todos esses 150 queimados. Por quê? Porque não submetiam à autoridade dos papas. No 12º século, estabeleceu-se a pior de todas as estratégias ou estratagemas desse poder, o Tribunal do Santo Ofício, ou, como você conhece, a Santa Inquisição, onde a igreja declarava herege quem ela queria, e daí as famílias eram mortas. 12 séculos de trevas e perseguição. Última característica, e com isso eu encerro. E cuidará, Daniel 7:25, em mudar os tempos e o quê? Como que esse poder mudou a lei de Deus? É simples, excluíram o 2º mandamento, mudaram o sábado para o domingo e dividiram o 10º em 2, porque como tiraram o 2º, ficaram com 9. Aí precisava dividir o 10º em 2 para eles voltarem agora a ter 10 mandamentos. Aqui está o meu catecismo, edição típica do Vaticano. E se você pegar o catecismo, aqui no artigo 2174, diz assim: Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Está correto, isso é bíblico. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o 8º dia que se segue ao sábado, 8º dia? Não existe um 8º dia. Quando termina o 7º, volta ao primeiro. Mas a mente já começa a ser confundida aqui. Enquanto o 8º dia que se segue ao sábado significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, esse dia tornou-se o primeiro de todos os outros, o primeiro de todas as festas, o dia do Senhor, o Dies Christi. E assim, o catecismo ensina que esse dia foi mudado do sábado para o domingo, porque o Papa tem o poder de mudar. O sábado, no artigo 2189, foi o sábado que representava o término da primeira criação, é substituído pelo domingo, que lembra a criação nova, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Quem é que mudou o sábado para o domingo? A Igreja Romana. Se você for nas edições paulinas e comprar essa carta apostólica de João Paulo II, o dia do Senhor, Dies Domini em latim, você vai ver que João Paulo II explica por que a igreja mudou o sábado para o domingo, em homenagem à ressurreição de Cristo. Isso é um documento do Papa. Ele está dizendo que a igreja fez isso porque ela tem autoridade para fazer. Pastor, eu não acredito que a igreja fez isso. Bom, a igreja diz que fez, mas quer uma prova a mais? Olha para essa tese aqui, ó. Samuel Bacchiocchi era um pastor adventista que morreu alguns anos atrás. Ele conseguiu ingresso e fazer o seu doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. A universidade o aceitou lá. E eu acho que o aceitou porque ele era também italiano, né? Ele tinha duas cidadanias, italiano e americano.
Então, eu acho que por isso eles o aceitaram. E qual foi a tese que ele escolheu defender lá em Roma, na Universidade Gregoriana? From Sabbath to Sunday. Do sábado para o domingo. Uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. Sabe o que Samuel Bacchiocchi defendeu? Que a mudança do sábado para o domingo foi operada pela igreja romana. Essa é a sua tese, do sábado para o domingo. E sabe o que aconteceu em 1977? Ele foi aprovado o seu doutorado em magna cum laude. E eles publicaram a tese dele. E quando eu tenho uma cópia original em casa. E quando a tese foi publicada, ela nasceu com o imprimato do Vaticano. Ou seja, o Vaticano deu o seu selo, dizendo que o que ele está declarando nessa tese é verdade. Agora deixa eu abrir um parêntese. E eu já disse que eu adoro parêntese, né? Você vai encontrar por aí muitos cristãos criticando a Igreja Católica porque fazem isso, aquilo e aquilo, mas estão todos atrás da Igreja Católica santificando o dia de domingo. Todos seguindo o catolicismo, observando o domingo como um dia santo. Aí eu te pergunto, pegue a sua Bíblia, me mostre um só texto, que diga que o domingo é um dia santo. Um só. E você não tem. Mas eu dou para você 104, que falam sobre o sábado e a sua santidade. Você quer ficar com quem? Com a Bíblia ou com a tradição? É escolha sua. Jesus disse, não penseis que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. E lá em João 14,15 ele declarou, se vós me amais, guardareis os meus? Leia comigo esse texto. Se me amais, guardareis os meus? A gente não guarda mandamento para ser salvo. A gente não guarda sábado para ser salvo. Nós guardamos porque nós fomos salvos. A gente não obedece à lei porque quer ser salvo. A gente é salvo para guardar a lei. Esse é o sinal de nossa obediência. É um sinal de nossa salvação. Você entende como que o chifre pequeno atua ainda em nossos dias? E como que as pessoas estão equivocadas com relação a vários temas fundamentais da Bíblia? Talvez você não gostou de muitas coisas que eu falei. E você será tentado a nunca mais voltar nessa igreja. Porque o diabo não quer que você volte. Porque o Espírito Santo tem feito um trabalho na sua vida. Ele quer libertar você de tudo que você aprendeu errado. Eu queria terminar contando uma última história. No século XIX, Thomas Carlyle começou a escrever um livro, A História da Revolução Francesa. Ele trabalhou 3 anos, numa época que não haviam computadores, não havia máquina de datilografar, e ele preparou um manuscrito de 1.500 páginas, e mandou para um amigo dele chamado John Stuart Mills, para que esse amigo revisasse a obra e a publicasse. Mills pegou as 1.500 páginas manuscritas, levou para sua casa e colocou lá dentro de um cesto, para que à noite pudesse revisá-los, à luz de lareira. Mills fez uma viagem, e a empregada da casa, vendo aquelas folhas num cesto, achou que era refúgio, achou que era papel para esquentar a lareira.
e pegou as 1.500 páginas de Caroline e queimou. Quando Mills contou para o seu amigo Caroline o que acontecera, ele entrou em profunda depressão. Fechou a janela de sua casa, baixou as cortinas e perdeu a vontade de viver. 3 anos de trabalho, 1.500 páginas manuscritas, queimadas. Um dia ele levantou a cortina de sua casa e viu do outro lado da rua um muro que havia caído por uma forte chuva. E lá começou a ir um pedreiro. E durante 3 semanas, 8 horas por dia, tijolo por tijolo, o pedreiro reconstruiu aquele muro que havia caído. Caroline pensou: se esse homem pôde reconstruir esse muro, tijolo por tijolo, eu também vou refazer a minha obra. E ele gastou mais 2 anos da sua vida para reescrever o que ele havia perdido. E depois, finalmente, foi publicado esse clássico da literatura francesa, A Revolução Francesa, de Thomas Caroline. E ele aprendeu uma lição na sua vida: todo mundo pode recomeçar. Você pode recomeçar. Se você se frustra com alguma coisa que você aprendeu da forma errada, você pode recomeçar. Se você não entendeu por que as coisas aconteceram até aqui como aconteceram, você pode recomeçar. E hoje é um bom dia para você recomeçar. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto ouvimos essa música, eu queria fazer um convite especial para você. Se nessa noite você deseja se colocar nas mãos do Senhor para recomeçar, para fazer a vontade dEle, para ser leal, pode vir, para ser leal ao que está escrito na palavra. Enquanto ouvimos essa canção, quero desafiar você a ficar de pé, aí onde você está. Mas se você ficar de pé, é porque você está dizendo para Deus assim: eu quero ser leal à tua palavra, eu quero recomeçar. Se até aqui você aprendeu alguma coisa equivocada, que não estava na Bíblia, você quer recomeçar, você quer ser leal ao que a palavra ensina, então você vai ficar de pé. Depois eu quero orar com você.